Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legisla Ação, aula 4, Constitu Questões, hein? Então, vá assinando o canal, ativando as notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Constitu Questões, direito constitucional através de questões comentadas, né? Vamos passar por todo o direito constitucional através de questões. E o que veremos na aula de hoje? Direitos e garantias fundamentais, teoria geral dos direitos fundamentais. Então vamos ver questões sobre isso. Questão 1, CESP, 2019, Ministério Público de Contas. No que se refere à teoria geral dos direitos fundamentais e os direitos e deveres individuais e coletivos presentes na Constituição, é correto afirmar que o chamado direito de resistência inclui-se entre os direitos fundamentais de segunda dimensão. B. A igualdade formal é característica típica dos direitos fundamentais de segunda dimensão. C. O direito de greve é classificado como direito fundamental de terceira dimensão. D. A titularidade dos direitos fundamentais de terceira dimensão é sempre individual. E E. O direito de comunicação inclui-se entre os direitos fundamentais de terceira dimensão. A, B, C, D ou E? Qual a resposta certa? Pause o vídeo, faça a questão e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, pausou, fez, 3, 2, 1, vamos à resposta. Qual é a norma? Constituição Federal. E o que a questão está pedindo? É correto afirmar sobre a teoria dos direitos fundamentais. Então, antes de resolvermos a questão, vamos entrar nos detalhes da teoria geral dos direitos fundamentais, aqueles detalhes mais importantes que são cobrados geralmente em prova. Vamos lá então. Teoria geral dos direitos fundamentais. Nesse slide você está vendo o catálogo dos direitos fundamentais. Direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos de existência e funcionamento dos partidos políticos. Isso aqui é um rol meramente exemplificativo. Por quê, professor? Porque você vai encontrar outros direitos fundamentais em lei, tratados e princípios. Eles também podem trazer direitos fundamentais. Então, isso aqui é um rol exemplificativo. Se os direitos fundamentais estiverem dentro do título 2 da Constituição, que trata sobre direitos e garantias fundamentais, eles vão ser direitos fundamentais catalogados. Agora, se eles estiverem fora do título 2, eles vão ser direitos fundamentais não catalogados, né? Se eles estiverem em outra parte da Constituição, que não seja no título 2, ou se estiverem em leis, princípios ou tratados, aí eles vão ser direitos fundamentais não catalogados. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do quê? Do direito à vida, à liberdade, do direito à igualdade, da segurança e do direito à propriedade. Então, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Só um adendo aqui, que a Constituição ela restringiu um pouco isso, né? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas o que aconteceu? Essa questão chegou lá no STF e o STF decidiu que os direitos e garantias fundamentais são extensíveis a toda e qualquer pessoa que estiver em trânsito no território nacional. Está aí. O STF entende que os direitos e garantias fundamentais são extensíveis a toda e qualquer pessoa que estiver em território nacional, inclusive ao súdito estrangeiro. Quem é o súdito estrangeiro? É aquele estrangeiro que está de passagem no território brasileiro, né? Que veio de férias, que veio a trabalho. Então, os direitos e garantias fundamentais também são extensíveis a ele, a toda e qualquer pessoa que estiver em trânsito no território nacional. Agora vamos ver a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. O que são direitos fundamentais? São direitos básicos em determinado estado em um dado momento histórico e estão positivados em uma Constituição, diferentemente dos direitos humanos, que são direitos protegidos por normas internacionais, previstos em tratados internacionais. Então, direitos fundamentais são direitos básicos em um estado em um dado momento, estão em uma Constituição. E os direitos humanos são protegidos por normas internacionais e vão estar exatamente em tratados internacionais. Agora vamos ver como os tratados internacionais eles vão ser internalizados no direito pátrio nacional. Você está vendo aí a pirâmide normativa, né? Já está careca de saber se já estudou direito constitucional ou direito administrativo.
No topo temos a Constituição Federal, abaixo dele temos as leis e as normas infralegais, né? Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Leis são normas primárias que podem inovar o direito, criando direitos e obrigações. São leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. E as normas infralegais estão abaixo das leis, elas são normas secundárias, não podem inovar o direito, não podem criar direitos e nem obrigações. São portarias, instruções, regulamentos. Então, está aí a pirâmide normativa. Professor, esse espaço em rosa aí que não tem nada. Calma que eu já vou chegar lá. Então, como é que vai se dar a internalização dos tratados internacionais aqui no Brasil? Vamos fazer uma distinção primeiro entre tratados internacionais de direitos humanos e tratados internacionais que não falem sobre direitos humanos. Então, vamos lá. Tratados internacionais de direitos humanos. Se eles forem aprovados pelos ritos das emendas constitucionais, eles vão ter status de Constituição Federal. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelos ritos das emendas constitucionais. E qual é o rito das emendas? Tá aí. Deve ser discutido e aprovado em cada casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara, em 2 turnos e aprovado por 3/5 dos votos. Se ele for aprovado com esse quórum aí, ele vai ter status de Constituição Federal, né? Os tratados internacionais de direitos humanos. Mas e os tratados internacionais que falem sobre direitos humanos que não forem aprovados pelo rito das emendas? Como é que vai ficar? A Constituição não fala sobre isso, mas o STF já se debruçou sobre esse assunto e decidiu que eles vão ter status supralegal. Os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelo rito das emendas constitucionais, eles vão ter status supralegal, né? É inferior à Constituição e superior às leis. Eles vão ficar aí nesse intermédio aí. Então, status supralegal. Tratados internacionais de direitos humanos não aprovados pelos ritos das emendas constitucionais. Agora, aqueles tratados internacionais que não falem nada sobre direitos humanos, como é que vai ser? Eles vão estar no mesmo patamar das leis. Tá aí. Outros tratados internacionais não relacionados a direitos humanos terão status de leis. Leis ordinárias, leis complementares vão estar lá no mesmo patamar delas. Então, ficou assim. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucionais, status de Constituição. Tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados pelo rito das emendas terão status supralegal. E os tratados internacionais sobre outros assuntos terão status de leis. Então, eu vou sair daqui da frente para vocês verem o quadro bem direitinho. Tá aí, o quadro, gravando. Agora eu vou voltar para a gente dar prosseguimento à aula. Vamos aqui. Vamos ver a diferença agora entre direitos e garantias. O que são direitos? São bens jurídicos protegidos por uma Constituição. Exemplo, direito de locomoção. É um direito, é um bem protegido pela Constituição Federal do Brasil. E garantia são instrumentos para proteger esses direitos. São instrumentos destinados à proteção desses direitos. Exemplo, habeas corpus protege a liberdade de locomoção. Então, habeas corpus é um remédio constitucional que vai proteger o direito de locomoção. Só um adendo que as garantias também são direitos. Tá aí, as garantias também são direitos. Por exemplo, a pessoa tem o direito de impetrar um habeas corpus quando houver restrição no seu direito de locomoção. Então, direitos são bens jurídicos protegidos por uma Constituição e garantias são instrumentos para proteger esses direitos. Vamos lá, continuando. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, aqui são as características dos direitos fundamentais. Historicidade. Os direitos fundamentais são uma conquista progressiva da humanidade, alcançados ao longo do tempo. Agora nós vamos passar por todos os outros, depois voltaremos à historicidade para ver um ponto específico bastante cobrado em prova. Relatividade, não existe direito absoluto. Universalidade, são destinados a todas as pessoas. Erga omnes, abarca todas as pessoas. Inalienabilidade, os direitos fundamentais são inegociáveis. Você não pode vender um direito fundamental, por exemplo. Irrenunciabilidade, não posso dispor dos direitos fundamentais, mas a pessoa não é obrigada a exercê-lo, né? Nós vemos isso lá no Big Brother Brasil, né? A pessoa deixa de exercer o seu direito de locomoção por um dado período de tempo. Não é que ela deixou de ter o direito, ela só não está exercendo naquele momento. Imprescritibilidade, não prescrevem, podem ser exigidos a qualquer tempo. E concorrentes, eu posso exercer mais de um direito fundamental ao mesmo tempo. Vedação ao retrocesso,
não podem ser substituídos por outros direitos que diminuam, restringam ou suprimam o seu alcance, né? Os direitos fundamentais sempre têm que andar para frente, eles não podem regredir. Então, está aí as principais características dos direitos fundamentais. A doutrina traz outras, mas esses são os principais, os que mais caem em prova. Vamos aqui, historicidade, eu disse que nós voltaríamos a ele. Os direitos fundamentais são uma conquista progressiva da humanidade, alcançados ao longo do tempo. Então, a doutrina vai classificar essa historicidade em várias gerações ou dimensões. Tá aí. Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. De primeira geração, liberdades negativas, o Estado vai se abster de atuar, né? São os direitos civis e políticos. Direitos de segunda geração, são as liberdades positivas, é a igualdade, é o Estado prestacionista, ele vai atuar, né? São direitos econômicos, sociais e culturais. E os direitos de terceira geração são aqueles que abarcam toda a coletividade, são os direitos transindividuais. Então, essas são as três dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, segundo a característica da historicidade. Isso aqui é pacífico na doutrina, né? Esses três aqui são pacíficos. Primeira, segunda e terceira geração. Agora tem uma corrente mais moderna do direito que divide essa terceira dimensão em mais três dimensões. Deixa eu passar aqui para o outro lado para vocês verem direitinho. Pronto? Então, vai ter um ramo do direito, um ramo mais moderno, que vai dividir essa terceira dimensão ou geração em mais três, né? Quarta, quinta e sexta geração. Direitos de quarta geração, segundo essa doutrina mais moderna, é o biodireito, engenharia genética, bioética, direito à informação e pluralismo político. Quinta dimensão ou geração, direito à paz, cibernética, realidade virtual, direitos de sexta dimensão ou geração, globalização, democracia, entre outros. Mas, como eu falei, há divergência doutrinária, muito cuidado. Pacífico mesmo, só os direitos de primeira, segunda e terceira geração. É o que nós vamos ver a partir de agora. Direitos de primeira geração ou dimensão. Qual é o valor fonte? É a liberdade, é uma liberdade negativa, são os direitos civis e políticos. Buscam limitar o poder do Estado, né? O Estado tem que se abster de atuar aqui, é um não fazer. Atuação negativa do Estado, são liberdades negativas. Se o Estado invadir a esfera do particular, o particular vai ter o direito de resistência, de oposição ao Estado. O Estado não deve se meter aqui nessas situações. São os direitos civis e políticos. Buscam uma igualdade formal, a igualdade jurídica, igualdade perante a lei. Todos devem ser tratados de forma igual. Igualdade formal, igualdade jurídica perante a lei. Então, o Estado vai se abster aqui nesse caso. Dê exemplos, professor. Direito à vida, propriedade, direito ao voto, né? São direitos civis e políticos. Diferentemente dos direitos de segunda geração, que traz o valor fonte à igualdade, né? Mas é a igualdade material, vai buscar uma igualdade real, né? Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades, né? Vai buscar a igualdade material. São direitos econômicos, sociais e culturais. É o Estado social, o Estado prestacionista, o Estado vai atuar, né? Uma atuação positiva, são liberdades positivas, o Estado vai fazer aqui, né? Me dê exemplos, professor. Saúde, educação, transporte. Então, o Estado vai prestar todos esses serviços, né? São direitos sociais, econômicos e culturais. Então, vamos para os direitos de terceira geração agora. Valor fonte, fraternidade, solidariedade. São direitos difusos e coletivos, direitos transindividuais, abarcam toda a coletividade. Me dê exemplos, professor. Direito ao meio ambiente, patrimônio cultural, direito ao consumidor e direito de comunicação. Mas aqueles outros todos que nós vimos no começo da aula. Por quê? Porque o entendimento dominante é que eles estão dentro da terceira dimensão. Agora, se a banca especificar, aí você vai falar que existe uma nova doutrina mais moderna que divide essa terceira dimensão em mais três. Mas se ela não especificar isso aí, eles vão estar aqui nos direitos de terceira dimensão, né? Deixa eu sair de novo aqui da frente para vocês verem. Tá aí. Então, os direitos de terceira dimensão, ou geração, inclui isso aí, direito ao meio ambiente, patrimônio cultural, direito ao consumidor, direito à comunicação e todos aqueles outros lá. Se a banca não falar nada, eles vão estar aqui dentro dos direitos de terceira dimensão também. Deixa eu voltar novamente. Prosseguindo. Eficácia dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais vão ter uma eficácia vertical e uma eficácia horizontal. Eficácia vertical.
Os direitos fundamentais servem para regular as relações entre o Estado e o particular. Há uma desigualdade. Supremacia do interesse público ao interesse privado, né? Então, o interesse coletivo está superior ao interesse privado, né? Há uma desigualdade aqui. Supremacia do interesse público frente ao privado. Diferentemente da eficácia horizontal, né? Os direitos fundamentais servem para regular as relações privadas. Há uma igualdade de direitos. Então, eles estão no mesmo patamar. Até mesmo quando o Estado atua como privado, por exemplo, quando o Estado vai alugar um imóvel, ele vai estar atuando como particular. Então, essa eficácia vai ser horizontal. Agora, quando estiver tratando de direitos públicos, direitos coletivos, vai haver uma supremacia do interesse público. Aí vai ser uma eficácia vertical. Então, eficácia vertical, supremacia do interesse público frente ao privado. Eficácia horizontal, há uma igualdade de direitos. Então, vamos prosseguir. Mais uma classificação a respeito dos direitos fundamentais. Dimensão objetiva e dimensão subjetiva. Dimensão subjetiva, foco é no indivíduo, é uma visão mais restrita, vai se dividir em duas. Dimensão subjetiva negativa e dimensão subjetiva positiva. Então, a dimensão subjetiva negativa são os direitos de primeira geração. O Estado vai se abster de atuar, são os direitos civis e políticos. E a dimensão subjetiva positiva são os direitos de segunda geração. É o direito de exigir do Estado que ele atue, que ele dê prestações positivas. São direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos, né? Direitos de saúde, educação, transporte, lazer, são esses aí. Então, dimensão subjetiva, o foco é no indivíduo, o foco é na pessoa. Tem um alcance mais restrito no indivíduo. Diferentemente da dimensão objetiva. Os direitos fundamentais são valores e diretrizes que orientam todo o ordenamento jurídico, indo além da dimensão subjetiva. Tem um efeito irradiante, seus efeitos permeiam todo o ordenamento jurídico. É mais abrangente, uma generalização. São valores e diretrizes que vão se irradiar sobre todo o ordenamento jurídico. Então, grave isso, dimensão subjetiva é mais restrita, é o foco no indivíduo. Já a dimensão objetiva é mais abrangente, são valores e diretrizes que vão irradiar sobre todo o ordenamento jurídico, efeito irradiante. Grave essas palavras-chave que você vai garantir uma questão na hora da prova. Vamos lá, por fim, teoria dos limites dos limites. É possível que leis restringam os direitos fundamentais, mas essa restrição vai ter um limite, né? O núcleo essencial não pode ser objeto dessa limitação. Então, limite dos limites. É possível que leis restringam os direitos fundamentais, mas essa restrição vai ter um limite, né? O núcleo desses direitos fundamentais não pode ser objeto de limitação. Vamos aqui. Então, como é que eu posso limitar esses direitos fundamentais? Tem que preencher esses requisitos aí. Princípio da razoabilidade, que vai se dividir em quê? Adequação, necessidade e proporcionalidade. Então, para você limitar um direito fundamental, você tem que preencher todos esses requisitos. Adequação, a medida é adequada para atingir o fim? Então, essa lei é adequada para restringir esse direito fundamental? Necessidade, há realmente necessidade dessa restrição? E proporcionalidade entre os fins e os meios. Então, para você limitar um direito fundamental, ele tem que atender ao princípio da razoabilidade. Essa é a teoria dos limites, bastante recorrente em prova. Então, pessoal, acabamos aqui os principais pontos a respeito da teoria geral dos direitos fundamentais. Agora estamos aptos a responder as questões que trouxemos aqui. Vamos lá. No que se refere à teoria geral dos direitos fundamentais e os direitos e deveres individuais e coletivos presentes na Constituição, é correto afirmar que a. O chamado direito de resistência inclui-se entre os direitos fundamentais de segunda dimensão, certo ou errado? Aqui está errado, né? Nós vimos isso aqui bem direitinho na nossa prova. Direito de resistência não é de segunda geração, é de primeira geração, né? São as liberdades negativas, o Estado tem que se abster de atuar. Se o Estado atuar nessa situação, o particular vai ter o direito de oposição ao Estado, direito de resistência. Tá aí. Direitos de primeira dimensão buscam limitar o poder do Estado, né? Se o Estado invadir isso aqui, ele vai ter o direito de resistência, direito de oposição. São os direitos civis e políticos, direito à vida, direito à propriedade, direito ao voto, né? Liberdades negativas. Vamos aqui. B. A igualdade formal é característica típica dos direitos fundamentais de segunda dimensão, certo ou errado? Aqui está errado, né? Por que, professor, está errado?
A igualdade formal é de primeira dimensão. Segunda dimensão vai ser a igualdade material, né? Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Os direitos de segunda dimensão vão procurar a igualdade real, diferentemente da igualdade formal, que é de igualdade de primeira dimensão, né? Está aí? Igualdade formal é igualdade jurídica, é igualdade na lei. Todos são iguais perante a lei. Direitos de primeira geração, né? Direitos civis e políticos, né? Busca a igualdade formal, igualdade perante a lei, igualdade jurídica. C. O direito de greve é classificado como direito fundamental de terceira dimensão, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê, professor? Porque direito de greve não é de terceira dimensão, é de segunda dimensão. Direito de greve é um direito social, né? Nós vimos que direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Tá aí. Direitos de segunda dimensão, direitos econômicos, sociais e culturais. São liberdades positivas, Estado prestacionista, né? O Estado vai prestar aquele direito. Direito de saúde, educação, transporte, lazer. Então, direitos sociais, econômicos e culturais. Direito de greve é um direito social. Letra D, a titularidade dos direitos fundamentais de terceira dimensão é sempre individual, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Não é sempre individual, ele vai abarcar toda a coletividade. São direitos transindividuais, né? Vão abarcar toda a coletividade, o gênero humano como um todo. Está aí? Direitos de terceira dimensão, valor-fonte, fraternidade, são direitos difusos e coletivos. Transindividuais, abarca toda a coletividade. Está aí? A questão peca quando vai falar que é sempre individual. Está errado. E por fim, letra E, provavelmente a resposta da nossa questão, o direito à comunicação inclui-se entre os direitos fundamentais de terceira dimensão. Certo ou errado? Aqui está correto, né? Nós vemos isso na nossa aula. Está certinho. Tá aí. Direitos de terceira geração são direitos difusos e coletivos, direitos transindividuais. Inclui-se o direito à comunicação. Está aí. Questão 2, CESP 2018. Essa aqui é de procurador. Segundo a Constituição Federal, os direitos destinados a assegurar a soberania popular, mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado, são direitos de quê? Políticos de primeira dimensão? B. Políticos de terceira dimensão? C. Políticos de segunda geração? D. Sociais de segunda geração? E E. Sociais de primeira dimensão. A, B, C, D ou E. Pause, faça a questão e depois acompanhe a resolução. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos à resposta. Qual é a norma? Constituição Federal, né? E o que a questão está querendo? Os direitos destinados à soberania popular, em que o popular vai poder participar das decisões políticas direta ou indiretamente, qual é esse direito? Então a questão quer saber qual é esse direito e qual é a dimensão desse direito. Vamos lá. A. São direitos políticos e de primeira geração, o direito da soberania popular para interferir nas decisões políticas do Estado, são direitos políticos de primeira geração, certo ou errado? Aqui está correto, né? O CESP querendo facilitar a nossa vida, colocou aqui logo de cara. Então, isso aqui é o direito ao voto, né? Direito político de primeira dimensão, onde o cidadão vai poder participar das decisões políticas do Estado, né? São direitos de primeira geração. Tá aí. Valor-fonte liberdade, são direitos civis e políticos. Igualdade formal, igualdade jurídica, todos devem ser tratados de maneira igual. Buscam limitar o poder do Estado, o Estado vai se abster de atuar. Liberdades negativas, né? Direito à vida, direito à propriedade e direito ao voto. É aqui que o cidadão vai poder interferir nas decisões políticas do Estado, direta ou indiretamente. Então, a questão está correta. Logo aqui na letra A. Vamos passar pelas outras mesmo assim. B. Direitos políticos de terceira geração. Certo ou errado? Aqui está errado, né? A primeira parte está certa. Direitos políticos, sim, mas de terceira geração, não, né? De primeira geração, nós acabamos de ver. Os direitos de terceira geração são direitos transindividuais e coletivos, né? Abarca toda a coletividade. Então, não é esse aí. Letra C, direitos políticos e de segunda geração. Certo ou errado? Aqui está errado, né? Primeira parte certa, a segunda é errada.
São direitos políticos, mas não de segunda geração, são de primeira geração. Direitos de segunda geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, né? Valor-fonte, igualdade material. Estado social prestacionista. O Estado vai atuar positivamente. Ele vai prestar aquele direito que o cidadão particular tem garantido pela Constituição. Saúde, educação, lazer, transporte. Não é, né? A questão está errada. São direitos políticos de primeira dimensão ou geração. A gente já viu isso. Letra D, direitos sociais de segunda geração. Certo ou errado? Aqui está tudo errado, né? Não são direitos sociais e também não são de segunda geração. São direitos políticos de primeira geração. E letra E, direitos sociais de primeira geração. Não são direitos sociais, são direitos de primeira geração, mas não são direitos sociais. Direitos sociais são de segunda geração. Nós já vimos isso também. Questão 3, FGV 2018, aqui é para advogado. Com base na Constituição, um juiz de direito, ao fundamentar uma decisão, afirmou que os direitos fundamentais, além de criarem situações jurídicas favoráveis às pessoas em particular, também estabelecem diretrizes para a atuação das estruturas estatais de poder. O aspecto dos direitos fundamentais suscitado pelo juiz de direito é a expressão do quê? A. Da concepção subjetiva dos direitos fundamentais. B. Da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. C. Da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. D. Dos direitos de primeira dimensão. E E. Do formalismo constitucional. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos à resposta. Qual é a norma? Constituição Federal. O que a questão está querendo? Ela quer saber se os direitos fundamentais, que além de criarem situações jurídicas favoráveis ao particular, trazem diretriz de atuação às estruturas estatais de poder, qual é esse aspecto? Qual é esse aspecto que traz os direitos fundamentais como situações jurídicas favoráveis ao particular e diretrizes de atuação de poder estatal? Então, qual é esse aspecto suscitado? É isso que a questão está querendo dizer. A concepção subjetiva dos direitos fundamentais, certo ou errado? Aqui está errado, né? A concepção subjetiva é mais restrita, né? É o foco só no particular. A questão está falando que, além de criar situações favoráveis ao particular, vai também trazer diretrizes para a estrutura estatal de poder. Então, é mais abrangente do que o particular, é mais abrangente do que a visão subjetiva, que é mais restrita, é uma visão no sujeito, é mais subjetiva, né? Então, essa aí está errada. Vamos aqui. Dimensão dos direitos fundamentais, sob visão subjetiva. O foco é no indivíduo, né? Nós vemos isso na aula, uma visão mais restrita. Então, não essa daí. B. Perspectiva objetiva dos direitos fundamentais. Certo ou errado? Aqui está correto, né? Exatamente isso. A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais é mais abrangente, vai trazer diretrizes e orientações para todo o ordenamento jurídico, é um efeito irradiante, né? Vai se irradiar por todo o ordenamento jurídico. Então, é uma visão mais abrangente, generalizada. Exatamente isso aí. Dimensão dos direitos fundamentais, objetiva. Os direitos fundamentais são valores e diretrizes que orientam todo o ordenamento jurídico, indo além da visão subjetiva, né? Ela abarca também a visão subjetiva, mas vai mais além, é mais abrangente, é generalizada, abrange todo o ordenamento jurídico, irradia seus efeitos sobre todo o ordenamento jurídico. Efeito irradiante. Já achamos a resposta, mas vamos passar pelas próximas mesmo assim, para identificar onde está o erro. Letra C, da eficácia oriental dos direitos fundamentais, certo ou errado? Aqui está errado, né? Eficácia horizontal quer dizer que os direitos fundamentais vão regular as relações entre os particulares, não tem nada a ver com o que foi cobrado na questão. Tá aí. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais servem para regular as relações privadas, há uma igualdade de direitos, né? Então, os direitos fundamentais vão regular as relações privadas de forma igual, né? Há uma igualdade. Letra D, dos direitos de primeira dimensão, certo? Errado? Aqui está errado, né? Direitos de primeira dimensão, nós já vimos que são liberdades negativas, o Estado vai se abster de atuar, não tem nada a ver com o que está cobrando a questão. Direito de primeira geração, valor-fonte, liberdades, liberdades negativas, direitos civis e políticos. O Estado vai se abster, é uma atuação negativa, é um não fazer.
E é do formalismo constitucional, certo ou errado? Aqui está errado, né? Isso aqui é hermenêutica constitucional, não tem nada a ver com o que estudamos na aula de hoje. Então, questão 3, resposta B. Então, pessoal, ficamos por aqui, acabamos a aula de hoje, passamos por questões sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, recomende essa aula para algum amigo que esteja estudando para concurso. Lembrando que na descrição do vídeo está os slides dessa aula aqui, primeiro link na descrição. Mais informações, questões, dicas lá no Instagram, @legislação. Então, pessoal, fico por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.